Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Graças a Deus por mais essa oportunidade. Os irmãos, por gentileza, pode tomar os vossos assentos, fique à vontade, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade, eu fico muito feliz de estar aqui nessa igreja. Nós já estamos aqui no nosso terceiro dia falando sobre oração, né? Já falamos um pouco sobre a importância de orar, o porquê orar, o que é oração, né? Que oração é aquilo que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Falamos um pouco sobre os benefícios, as consequências de quando a gente ora. E também, na semana passada, eu falei um pouco sobre como tornar a oração uma prática regular. Porque eu acredito que todos nós aqui enfrentamos dificuldade quando a gente ora, né? Quem aqui nunca dormiu enquanto estava de joelhos aqui, eu acho que pode até estar mentindo, porque eu acho que já aconteceu com todo mundo. É uma luta física e espiritual quando a gente ora. É uma batalha travada, né? E hoje eu decidi falar um pouco sobre o conteúdo da oração, certo? Como nós devemos orar, certo? E ninguém melhor, ninguém mais excelso para nos ensinar do que Jesus. Essa pergunta, como nós devemos orar, ela não foi erigida, feita apenas por nós, apenas por mim, mas pelos próprios discípulos. Como eu falei na semana passada, Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo de oração. E os discípulos, eles olhavam o mestre indo para os montes, indo na sinagoga, em lugares para orar. E às vezes Jesus demorava assim, ele fazia vigílias. Às vezes Jesus acordava cedo e ficava buscando ao Eterno. À noite, às vezes ele passava a noite orando. E os discípulos às vezes poderiam até se perguntar: mas caramba, como que Jesus consegue orar tanto? Faz sentido. Como é que ele começa a orar? Aí eu estou orando, e aí já passou um tempão, quando eu olho o relógio, 5 minutos, né? Talvez os discípulos tivessem essa sensação também. Como que Jesus consegue arranjar tanto assunto assim para falar com o Pai? Às vezes você tem assunto para falar com a sua esposa, com os seus amigos, a gente fica tanto tempo conversando sobre tantos assuntos, mas a pergunta é: como que a gente faz para ter assunto com o Pai? Como que a gente faz para ter um diálogo prazeroso, um diálogo íntimo, particular com o Eterno? Porque essa é a relação que sustenta todas as outras relações. Se a sua relação com Deus estiver saudável, você vai conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Você percebe que quando você sai da oração, você sai até mais gentil com as pessoas, né? Parece até que você, sei lá, teve uma transformação ali do nada e você até trata bem as pessoas, porque a oração ela tem esse poder. Às vezes, a gente tem uma falsa sensação de que a oração é um trabalho para você enganar, convencer Deus de alguma coisa. Como se você estivesse ali lutando para você convencer a Deus de alguma coisa, para mudar a opinião de Deus. Eu gosto de uma frase do Ariovaldo Ramos, que ele diz que a oração não muda Deus, mas enquanto a gente ora, Deus muda a gente. Coisa linda! Aleluia! Enquanto a gente ora, Deus muda a gente. É isso que Faz acontece. sentido. Vamos para a palavra? Por gentileza, abra a Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo de número 6,
versículo de número 9. Nós vamos ler duas vezes. Eu vou ler uma primeira vez e em seguida a gente vai ler todos nós juntos. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Quem achou, diga amém. 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 Então acompanhe a leitura. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler mais uma vez, todos nós juntos dessa vez, amém? 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 A primeira coisa importante de se dizer sobre esse texto é que ele está inserido dentro de um texto muito melhor, no sentido de que ele é completo, certo? Que é o famoso Sermão do Monte. Todo esse Sermão do Monte é maravilhoso, igreja. John Stott, teólogo do século passado, ele diz que o Sermão do Monte é a contracultura cristã. O que é a contracultura? A contracultura foi um movimento no século passado que muitos hippies, muitas pessoas desse movimento, eles iam contra a cultura. Se a cultura dominante tinha um pensamento, um valor, uma opinião, eles eram contra a cultura, eles eram contra tudo aquilo que as pessoas acreditavam, pensavam e valorizavam. No ponto de vista do John Stott, o Sermão do Monte é a contracultura cristã. O que o mundo valoriza, pensa, opina e tem como realização e valorização, para nós é totalmente o oposto, é totalmente o contra. De tal maneira que os valores pregados, ditos e anunciados por Jesus são totalmente opostos àquilo que o mundo, o diabo e a sociedade muitas das vezes prega como o ideal. Outra pessoa que eu quero citar aqui, dessa vez esse não é um cristão, na verdade ele foi um revolucionário chamado Mahatma Gandhi, talvez você já tenha ouvido falar. Ele disse que se todos os textos sagrados se perdessem, mas se nós conseguíssemos apenas conservar o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Aleluia. Glória a Deus. De tão completo, de tão perfeito que foi esse Sermão do Monte, pregado por Jesus. Aqui você vai encontrar ensinamentos sobre a felicidade, as bem-aventuranças, sobre o que é ser sal e luz, sobre amar o próximo, sobre amar os inimigos, sobre perdão, sobre adorar a Deus, como orar, como jejuar, como dar esmolas, sobre ansiedade, sobre a vida. Aqui você tem uma fonte inesgotável para saber como viver a vida. Pregado por Jesus. E digamos assim que na realidade a oração do Pai Nosso está como o pináculo, como o Monte Everest, como a ponta mais alta de todo o sermão. Porque aqui ele vai nos ensinar como devemos nos dirigir ao Pai.
Se você prestar atenção nesse mesmo relato, só que dito por outro evangelista, por Lucas, Lucas 11:1, ele vai nos dizer que Jesus profere essa oração modelo em resposta a uma pergunta dos discípulos. Os discípulos, incomodados, como eu disse no início, perguntam: Mestre, o João Batista, ele ensinou como os seus discípulos deveriam orar. Mas o Senhor, como nós devemos orar? Ensina-nos a orar. E aí então Jesus, em resposta a essa pergunta, ele profere essa oração do Pai Nosso. Coisa linda. Agora, Aleluia. infelizmente, hoje em dia, essa oração, ao que parece, ela nos é ensinada na infância, né? As crianças são as primeiras a saber aí. A gente ensina na EBD, mas parece que é oração apenas para ensinar as crianças, ou então uma oração que a gente faz num devocional, às vezes é uma repetição mecânica. Só que quando Jesus ele nos instruiu a orar dessa forma, ele queria que a gente repetisse essa oração, ou que ela fosse um modelo, ou que ela fosse os dois. Eu entendo que a oração do Pai Nosso, ela deveria ser os dois. Para que a gente orasse sim o Pai Nosso, mas não apenas de forma mecânica, mas com consciência, sentindo cada frase, cada palavra que você profere do Pai Nosso, mas ao mesmo tempo que ela fosse um modelo, um esboço, um conjunto de princípios de como nós devemos nos aproximar de Deus. Então, vamos analisar ela de modo assim geral. Se você observar, a oração do Pai Nosso, ela é composta por 3 pedidos que se relacionam a Deus e a sua glória, e outros 3 ou 4 pedidos em relação a nós como seres humanos. Existe um debate entre os teólogos sobre quantos pedidos são em relação a nós, se são 4 ou se são 3. Eu particularmente acredito que sejam 3, porque todo o enunciado de mais um pedido, Jesus ele coloca sempre um E. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. E aí esse mas, livra-nos do mal, alguns acreditam que seja mais uma petição. Eu entendo que se ele quisesse que fosse mais uma, ele teria um E ou um E ao invés de mas. No entanto, o que é importante é perceber a sequência. A sequência dessa oração. Primeiro, ele começa com Deus e sua glória, e aí depois ele se refere a nós. Agora, vamos analisar mais de perto. Jesus ele diz o seguinte: como é que ele começa? Vós orareis assim. De que maneira? Pai Nosso. Primeira frase, básica, simples. Pai Nosso. A pronúncia que todos nós fazemos. Jesus, aqui, ele está mostrando que o jeito cristão de se referir a Deus é Pai. Nós nos dirigimos ao Eterno, ao Criador, ao Fundador do Universo, não como um ente, uma força, uma energia, mas como nosso Pai. Glória a Deus. Ele nos apresenta Deus como Pai. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Essa oração do Pai Nosso, ela só pode ser verdadeiramente proferida, genuinamente, por aquele que é filho de Deus. E nem todo mundo é filho de Deus. Existe uma falsa noção de uma paternidade universal, de como se Deus fosse pai de todo mundo, da humanidade inteira, e que todo mundo, desse ponto de vista, se sentiria filho de Deus. Em algum nível, pai é aquele que dá a vida, aquele que cria, então
desse ponto de vista, sim, Deus seria aquele que deu a vida a tudo. Mas isso não significa que Deus se relaciona com todos como se fossem filhos dele. Porque na realidade, todos nós nascemos como filhos da ira, filhos da desobediência e alguns filhos do diabo. Você quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia? Meu Deus. Vamos abrir em João, capítulo de número 8, versículo de número 44. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 44. Um texto conhecido também por nós, né? Por nós cristãos, um texto de alguma forma conhecido. João 8, 44. Jesus aqui ele está num debate, uma discussão com os fariseus. E aí, eles dizem que eles são filhos de Abraão. Não, nós somos filhos de Abraão. Tal. E aí, em um determinado ponto, Jesus ele diz o seguinte, João 8, 44. Vós tende por pai quem? O diabo. Ao diabo. Por quê? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus. É forte. Agora, mentira aqui não tem a ver apenas com aquilo que você profere, mas aquilo que você vive. Se você vive de uma maneira enganosa, mentirosa, ou se você anda na verdade. Se você anda na mentira, você só está vivendo como consequência, como uma característica do seu pai, o diabo, que é o pai da mentira. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus amado. É forte. Agora, se você me diz o seguinte, Mateus, tá, mas se isso é uma oração que deve ser proferida por aqueles que são filhos de Deus, então quem é aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus? Vira só as suas páginas um pouco antes, para o capítulo 1 de João, que é outro texto também muito famoso, que a gente utiliza, né? João 1, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Olha aqui os verdadeiros filhos de Deus. João, capítulo de número 1, do versículo 11 ao 13. Diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não Receberam. mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade humana, ou da carne, nem do homem, mas de Deus. Esse sim é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, não da vontade humana. O problema é que você fala, essa doutrina aqui que eu acabei de mencionar, de que só aqueles que um dia receberam Jesus, que creram no seu nome, que creram no seu sacrifício, que creram na sua vida, morte e ressurreição, de fato são os seus filhos dele, não é uma doutrina boa para aqueles que não acreditam em Deus, ou para aqueles que não vivem a fé que a gente vive. Por quê? Porque isso vai dizer que eles são filho do diabo, filho da ira. E por mais que eles dizem que são filhos de Deus, quando eles oram, eles não sentem que Deus é o pai deles. Eles não conseguem sentir que Deus está ali consolando o filho da mesma maneira que um pai consola o seu filho. Eles não sentem isso. Por quê? Porque o Espírito que está neles não testificam que eles são filhos de Deus, mas o Espírito que em nós habita testifica que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo, tendo esse entendimento de que nós somos adotados pelo Pai, de que nós agora somos filhos de Deus, ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 16: o Espírito que em vós habita testifica ao seu Espírito que nós somos filhos de Deus, e é por isso que o nosso coração clama: Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho, de Papai, porque Ele de fato é o nosso Pai. Coisa linda. É? Agora, Desse jeito, papai. tem uma questão que... Vamos imaginar que você não teve na sua vida uma boa figura paterna. Graças a Deus, eu tenho meu pai. Todos conhecem. E o meu pai, ele me ensinou tudo que eu sei. Me ensinou a andar, me ensinou a falar, me ensinou a dirigir, me ensinou a jogar bola, me ensinou a fazer as coisas. Mas nem todo mundo teve uma boa figura paterna. Talvez, vamos pegar uma ilustração aqui, vamos inventar uma história. Vamos imaginar uma criança cujo pai bate na mãe dessa criança. Um pai que gasta o dinheiro em bebida, chega em casa bêbado, bate no filho, não tem responsabilidade. É um pai que é uma péssima figura do que é ser um educador, do que é ser um pai. E aí a gente chega agora e diz para ele: Deus é o seu pai. Talvez a imagem que ele vai ter de Deus, se ele for seguir as experiências prévias que ele teve, ele não gostaria que Deus fosse seu pai. Porque a experiência que ele teve sobre pais não é muito boa. E graças a Deus que Jesus, na verdade, pela sua sabedoria, ele acrescentou, ele fez um acréscimo: Pai nosso que estás no céu. Por que esse Pai Nosso que estás nos céus? O que muda esse Pai Nosso que estás nos céus? Jesus ele está falando que o Pai, Deus, ele é um diferente de outros pais. Porque esse Pai que estás nos céus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Pai que quem nos apresentou foi Jesus. De tal maneira que esse Pai, Ele realmente, Ele nos ama, Ele é doce, Ele é carinhoso, e nele nós podemos encontrar um apoio, uma rocha, de tal maneira que Ele está mais interessado em nos abençoar do que nós ansiamos ser abençoados por Ele. Às vezes você acha que você quer muito uma bênção, mas Deus está mais interessado em te abençoar do que você quer ser abençoado por Ele. Porque Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele te consola. Ele está ali do seu lado. E além disso, a Bíblia não apenas apresenta quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que Deus ele escolheu a figura paterna para simbolizar o que Ele sente pela humanidade. Como um pai que ama o seu filho, que dá a sua vida. Da mesma maneira, o Pai, Deus, ele tem esse sentimento pela humanidade. Mas se você for ver bem, ele também mostrou isso como se fosse um sentimento da figura materna. Quando a Escritura mostra em Isaías 49, ele falando ao povo de Israel, que eram os filhos de Deus, ele diz o que em Isaías 49, se eu não estou enganado, versículo 15. Ainda que a vossa mãe, aquela que deu a vida, né? Aquela que cria, se esquecesse de ti, todavia eu não me esquecerei de ti. Ou seja, se aquela que cuidou, que teve a gestação, que fez todo o trabalho de te dar a vida e te criar e te educar, se ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. É uma forma que Deus encontrou de mostrar o que Ele sente
a respeito da humanidade. Agora tem um outro lado também que talvez não seja tão gostoso assim, que é o fato de que o verdadeiro pai, ele disciplina. Conforme diz Hebreus 12. O pai disciplina todo aquele que lhe ama. E disciplina com dor muitas das vezes, com a vara, com aquilo que não é bom. Mas ele diz também, se ele não nos disciplinasse, isso significaria que nós éramos bastardos. Que Deus, ele não era de fato o nosso pai, a gente tinha outra paternidade. Mas porque ele ama, ele quer nos ver bem, quer nos ver na verdade, ele acaba com a nossa vida de mentira e nos ensina o que é andar de verdade. Ainda que nós estejamos andando de maneira errada, ele nos ensina como que é o certo. Aleluia! Ai, papai do céu, dessa maneira. Aleluia! Ser disciplinado pelo pai, isso é sinal de amor. Às vezes a gente acha que a gente tem uma noção muito errada de amor. A gente fala, por exemplo, Deus é amor. Então quer dizer que o amor é algo bagunçado? O amor, ele não se importa do jeito que a pessoa tá e tipo, não vai fazer nada quanto a isso? Se a gente prestar atenção bem, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a mentira. Então se você está vivendo uma vida errada, pode ter certeza que Deus vai te disciplinar. Porque se você é verdadeiramente filho dele. Porque ele te ama. Coisa linda. É, desse jeito. Mas vamos para a outra petição, para a gente poder caminhar um pouquinho mais, senão a gente vai ficar só aqui. Mas essa primeira, na verdade, é uma invocação, né? Pai nosso que estás nos céus. Aí agora entra a nossa primeira petição. Santificado seja o teu nome. Só que olha que interessante, antes da gente explorar essa primeira parte. Os 3 primeiros pedidos se referem a Deus e a sua glória. Jesus começa a nos ensinar como orar e ele diz: comecem por Deus. Comecem falando: bendito seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Agora a pergunta é: como é que nós normalmente começamos a nossa oração? Pedindo. E pedindo para quem? Para a gente. A gente normalmente tem a tendência de sermos egocêntricos até quando a gente ora. Meu Deus do céu. A gente ora pensando em nossos desejos, em nossas necessidades, nossos problemas. A gente está sempre pensando na gente. Só que Jesus nos ensina: comece pensando em Deus. A oração não se trata sobre quem você é, mas trata de quem Deus é. Então comece por Ele. É Ele que você tem que ter em mente. A quem é que você está se dirigindo? Se você de fato está se dirigindo ao Pai, comece por Ele, pela glória dEle. Não importa os seus sentimentos, não importa a guerra que você vive, não importa os seus desejos, seus pensamentos. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Comece por Ele. Ele é o dono de toda a glória e é por Ele que você tem que começar. De tal maneira que o eterno deve ser adorado em primeiro. Devemos começar por Deus. E aí ele diz assim: santificado seja o teu nome. Só que se a gente pega de forma desavisada, desapercebida, a gente não entende direito essa frase. Santificado seja o teu nome. Então significa que a gente pode tornar o nome de Deus mais santo do que já é. Ou então, se a gente pega, por exemplo, Davi no Salmo 34, que diz assim: todos os moradores da terra, vamos e engrandecemos o nome do Senhor. A pergunta é: tem como tornar o nome de Deus
maior do que ele já é? À primeira vista, não tem como tornar o nome mais santo e maior. Mas o que, dentre outras coisas, o que Jesus ele quer passar aqui é, à medida em que você vive uma vida em que glorifica o nome dele, mais intensamente o nome dele vai sendo reverenciado, adorado e santificado. Glória a Deus! Talvez o nome de Deus seja divulgado, seja conhecido, mas talvez ele não esteja sendo reverenciado, adorado da maneira que lhe é devida. De tal maneira que o que Jesus ele quer mostrar aqui é Deus, à medida em que ele é adorado, reverenciado, o seu nome, ele é engrandecido em nossas vidas. A glória dele. Agora, o nome carrega para os hebreus não apenas o modo como a gente se refere a alguém, mas carrega também o caráter, a natureza da pessoa. Agora você pergunta, qual que é o nome de Deus? Você percebe no Antigo Testamento que Deus ele se apresentou com vários nomes, correto? Jeová Jireh, Jeová Jireh, Sekenu, Jeová Rafá, ou seja, vários nomes, e você vai notar que, por que Deus ele tem vários nomes? Porque o nome limita. O nome, ele aproxima. Então, se eu digo assim, Mateus, quantos Mateus não deve ter? Ainda mais o meu nome, né? Que é Mateus e parece que na vida de todo mundo tem que ter um Mateus, né? Mateus. Agora, se eu digo assim, Mateus Vandalete, olha só. Mateus Vandalete, opa, eu já afunilei um pouco mais. Se eu digo Mateus Vandalete do Nascimento, talvez não existe ninguém no mundo que tenha Mateus Vandalete do Nascimento. Ou seja, o nome, as palavras, restringe, limita e define. Agora, qual é o nome ou a palavra que consegue esgotar o ser de Deus? Qual é a palavra que consegue descrever Deus de forma mais específica e detalhista? Não tem, porque Deus não cabe em palavras. Deus ele é indescritível, inexplicável. Ele é inefável. Não existe palavras humanas que possam descrever e especificar exatamente quem ele é. Ele é além da nossa mente. Glória a Deus! Desse jeito. E é por isso que ele apresentou-se com vários nomes. E dentre os nomes, tem um nome que os judeus consideram um nome de Deus, que alguns acreditam que é um nome impronunciável, que é aquele que a gente conhece como Javé, Yavé, Yahué. Não sabe se é o certo a pronúncia, mas é o eu sou o que sou. É isso. E os judeus eles tinham tanto medo, tanto temor em pronunciar esse nome, em tomar o nome de Deus em vão, que eles nem pronunciavam. Eles se referiam a Deus como Adonai, como Senhor. Por quê? Eles não queriam quebrar esse mandamento. Agora, em uma certa medida, não querendo voltar ao legalismo que eles tinham, de nem sequer pronunciar o nome de Deus, mas em uma certa medida, esse temor que eles sentiam em falar de Deus deve ser mantido. Porque às vezes a gente envolve o nome de Deus com tanta besteira, com tanta piada, com tanta coisa, que a gente não sabe ao certo, não tem a dimensão de quem nós estamos nos referindo. É verdade. O nome de Deus é santo. Oh! E às vezes a gente se esquece disso. E às vezes a gente envolve esse nome com piadas, com besteiras,
para legitimar certas atitudes em nome de Deus. Muitos pastores exploram as ovelhas, em nome de Deus enganam, em nome de Deus dizem que você tem que fazer isso. Não tem temor. De tal maneira que Jesus está dizendo o seguinte: olha, à medida em que você ore para que o nome do Pai seja conhecido cada vez mais, e à medida em que for conhecido, as pessoas saibam quem Ele é, a sua natureza, o seu caráter, e venham se ajoelhar diante desse nome. Aleluia! Grande Deus! Agora, a pergunta é, Jesus ele fez isso? Você vai notar que Jesus, o ponto-alvo do ministério de Jesus era esse: santificar o nome do Pai. Você quer ver um exemplo? Vamos para João capítulo 17. Essa é a chamada oração sacerdotal de Jesus, né? João capítulo número 17. Nós vamos focar no versículo 6, mas olha só o versículo de número 4. Primeiro, João capítulo 17, versículo de número 6, ou 4. Ele diz o seguinte, João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora, olha o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus aqui está revelando o ponto focal do seu ministério. Ou seja, o que Jesus veio fazer na terra? Ele manifestou o nome do Pai. Ele glorificou o nome do Pai. Ele veio revelar quem é Deus. E o que Ele quer com a humanidade. À medida em que você vive esse estilo de vida, acontece uma coisa interessante. Provérbios, capítulo 1, versículo de número 6. Salomão, ele nos ensina o princípio da sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. À medida em que você reverencia, teme a Deus e o seu nome, você começa a ter sabedoria na sua vida. O que é sabedoria? Em uma definição simples, o que é sabedoria? Sabedoria é você olhar a vida da maneira em que Deus a vê. Como Deus vê o seu relacionamento? Como Deus vê o dinheiro? Como Deus vê o trabalho? Como Deus vê os estudos? Você já se parou para perguntar como que Deus vê os seus estudos? E como que Deus queria que você visse? Como que Deus vê o seu relacionamento? Isso é sabedoria. Você olhar a vida da maneira que Deus a vê. E quando você vive de acordo com essa perspectiva, de acordo com esse prisma, você está santificando o nome do Pai. Aleluia! Dá uma corrida aqui. Venha o teu reino. Eu só vou ficar nesses 3 primeiros pedidos hoje, tá bom, gente? O santificado. Se tiver uma outra oportunidade, quem sabe eu termino aí o restante, mas os primeiros é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí a gente já sabe que Deus, ele tem um reino. Se por um lado ele diz santificado seja o teu nome, uma pergunta interessante de se fazer é: por que todos os homens não reverenciam o nome do Pai? Por que todos os homens não adoram o nome do Pai? E a resposta é: porque existe um outro reino, que não é o reino de Deus, que é o reino das trevas, que busca incessantemente macular, ser um anticristo.
busca incessantemente fazer com que os seres humanos vivam uma vida de pecado. Até onde se estende o reino de Deus? O reino de Deus, ele é sobre tudo e todos. Sobre a natureza, sobre os seres humanos, sobre o planeta. Ele sustenta tudo. Mas nem tudo que Deus sustenta faz a sua vontade. Porque a consequência imediata de quem é súdito desse reino é fazer a vontade do Pai. O segundo pedido, ele é o terceiro pedido, ele é a consequência do segundo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é feita na vida daquele que é súdito do rei. Daquele que faz parte do reinado do Pai. De tal maneira que a gente poderia trocar, para ficar claro, reino de Deus significa também reinado de Deus. À medida em que ele vai reinando sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre o seu trabalho, à medida em que Deus ele vai assumindo o governo da sua vida, então você está santificando o nome do Pai e a vontade de Deus está sendo feita na sua vida. E olha só, a vontade do Pai, conforme o apóstolo Paulo, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Agora, por que ela é boa, agradável e perfeita? Eu daria duas razões. A primeira, porque Deus ele é o dono de toda a sabedoria. Muitas das vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa vontade. A gente planeja, a gente arquiteta, a gente faz as coisas pensando que a gente é muito inteligente, pensando que a gente é muito sábio, pensando que a nossa vontade é que tem que se interpor, se prevalecer. Mas a verdade é que a única vontade que tem a promessa de ser boa, agradável e perfeita é a vontade do Pai. A gente batalha para que a nossa vontade seja feita, quando na realidade a única vontade que glorifica o nome do Pai é a vontade dele. E se você percebe, acho que às vezes a gente acha que nós somos muito sábios, né? Se a gente fosse sincero mesmo, a gente oraria isso daqui todo dia, pedindo: Pai, seja feita a tua vontade. Porque a vontade nossa, ela é toda maculada, ela é toda adulterada, ela é toda influenciada por esse sistema, por esse mundo, pela nossa natureza. A nossa vontade, ela nos inclina para o lado do mal. Então a gente tem que pedir todo dia: Deus, renova em mim um espírito reto. Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu quero que o Senhor reine sobre mim e sobre tudo que há em mim. Meu Deus! Porque é isso que é o melhor. Aleluia! É isso que é o melhor para a nossa vida. De tal maneira que quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando do reino que já veio, quando Jesus estava em terra, do reino que já está presente aqui, à medida em que as pessoas se submetem a esse reinado e vivem o Evangelho, o reino de Deus está ali presente. Mas também o reino de Deus vai vir e se estabelecer plenamente na terra. Jesus ele prometeu isso. Prometeu que um dia a vontade de Deus seria feita por todos, que ele seria rei dos reis e senhor dos senhores sobre tudo e todos iriam se ajoelhar diante do seu nome. Todos. Glória a Deus. E aqueles que hoje já estão debaixo desse domínio, desse reino, só tem uma coisa a dizer: venha o teu reino. Aleluia! Venha o teu reino. Que assim seja. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Que a gente venha ansiar,
que a gente venha desejar, anelar, para que um dia todos os homens façam a vontade do Pai. Porque Ele é o dono de toda a sabedoria e, segundo, Ele é o dono de todo o amor. Ele é amor. Então, você pode duvidar de todo mundo, mas nunca duvide do caráter de Deus. Seu caráter é amor, Ele é teu Pai. Ele te quer ver bem. E Ele é o dono de toda a sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria, a gente está falando daquele que é o especialista, daquele que sabe tudo. Se, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito assim, superficial, básico, para a gente apenas entender algo que é muito maior do que tudo isso que a gente está falando aqui. Se você vai contratar um especialista. Por exemplo, meu pai ele é um especialista. Ele é especialista em refrigeração. Você chega lá, fala assim, ó, minha máquina está com isso. Minha geladeira está assim, meu micro-ondas está assim. Está assim. E aí, sendo ele especialista, ele vai avaliar a situação, vai avaliar o caso e vai dar as opções e vai dar o que deve ser feito, como você deve agir diante do problema. Por quê? Você contratou especialista. E o que você vai fazer? Vai falar, faça aí. Desse ponto de vista, à medida em que a gente confia que Deus é o especialista da vida, o mestre dos mestres, a gente apenas confia. Ele é um especialista, ele sabe como trabalhar, ele sabe como faz. Ele sabe. Desse jeito. É por isso que Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalhe em favor daqueles que nele esperam. Glória a Deus. Confia, Deus sabe o que faz. Deus sabe como trabalhar. Irmãos, para concluir, eu quero concluir aqui essa primeira parte dessas 3 petições, e aí quem sabe em uma outra oportunidade eu falo das outras, com uma frase do William Carey. William Carey, ele diz o seguinte: eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam para o meu Senhor. Presta atenção nessa frase. Eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo é de ter sucesso em coisas que não importam para o meu Senhor. Deixa eu te perguntar, aquilo que você tem tido sucesso, Deus se importa? Jesus! Aquilo que você valoriza, que você gasta tanto tempo e energia, Deus se importa? A vontade dele é que tem que prevalecer. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Posso fazer uma oração? Pode. Por gentileza, irmãos, vamos colocar de pé, vamos orar. E eu quero te convidar a orar essa oração aqui. Vamos todos juntos orar o Pai Nosso. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e agradeço por dar no Senhor Jesus.